contar um pouco sobre a cultura indígena. A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que, no início do século XVI, haviam 4 agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, Gê, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Antes da colonização, os índios que habitavam o território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram a organização social, baseada no coletivismo, ausência de política, Estado e governo, ausência de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas, baseado em elementos da natureza, e ausência. A visão europeia sobre os povos indígenas foi desde a colonização etnocêntrica, a qual considera o modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados pelos europeus, símbolos de civilização e progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporânea já desmistificaram essas análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia cultural. Como era a cultura indígena? Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que solidavam com a cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos. E o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na colheita, acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, que são os pajés, sendo homem ou mulher. Tupã era um ser sobrenatural supremo, que controlava a natureza. E como é comum nas religiões a identificação dos seus deuses com os seus povos, era representado pela figura de um índio poderoso. Além desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava de um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios. Os povos tupinambás desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam em entidades como Mayra Monã, que teria ensinado a agricultura à humanidade, para que essa pudesse alimentar-se melhor. Os pajés, que são pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais, chamados pagelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedido, e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grande quantidade de fumaça de tabaco, para que, em trânsito narcótico,
pudesse fazer contato com os espíritos. Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais e os botox e adornos feitos com base na arte plunária, que utiliza penas e plumas de aves. Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, que pode identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Também é comum a produção de artesanatos para ornamento, de utensílios como cesta de palha e cuias, e nas tribos antigos de arco, flechas e lanças, utilizados para a caça e para a guerra. As características da cultura indígena. Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma grande gama cultural. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras. Há uma grande gama cultural. É característica comum das várias etnias brasileiras a valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a colheita e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. As religiões animistas, aquela que coloca como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol, a lua e as florestas, compunham o imaginário religioso dos povos indígenas. Antes da chegada dos portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira, e essas disputavam os territórios entre si quando uma tribo migrava de um lugar para o outro já habitado. Outra característica comum das diversas tribos indígenas era a fabricação de utensílios religiosos e de decoração com base em argila, madeira, bambu e penas de aves, além das confecções de pinturas corporais, utilizadas em processos de caça e de guerra, ou em festivais religiosos. Falar sobre os costumes indígenas. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos anciãos. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais da espantação. As meninas adolescentes ajudam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela colheita, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentais do Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo e em alianças e guerras entre tribos diferentes. Agora, a alimentação indígena. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas,
legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carne de pesca. Frutos como o caju e o açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiro. Os índios do norte também consumiam muito guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade. A caça, a pesca e a colheita, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não são mais suficientes para alimentar a pequena população indígena, devido ao desmatamento. A introdução forçada dos indígenas no modo de vida urbano e rural, desenvolvida pelos brasileiros pós-colonização, modificou drasticamente a vida indígena dentro e fora das aldeias, entre 1500 e os dias atuais. Falar um pouco da dança indígena. A dança e a música têm um papel religioso dentro da cultura indígena. Geralmente, a dança é realizada em rituais e festividades religiosos, entoados em agradecimento ou como forma de pedidos às divindades, podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Geralmente, a dança indígena possui uma execução de passos que requer a formação de duplas, ao menos em alguns momentos dela. Geralmente, as danças são realizadas por pessoas com o corpo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento da simbologia religiosa indígena. Algumas danças de rituais xamânicos, liderado pelos xamãs, pessoas capazes de fazer uma ponte entre o mundano e o sagrado, como os pajés, entoados por índios de tribos amazônicas, utilizam também máscaras. Podemos destacar como principais danças indígenas as listradas a seguir. A xigá, feita pelo pajé e pelo melhor caçador da tribo, para resgatar a alma de um guerreiro indígena morto. Ela advém da tradição indígena guarani. A tiaru, praticada por homens e mulheres da tribo. Ela objetiva afastar os maus espíritos do local. Toré, entoada por várias tribos e com diferentes variações. Geralmente é feita em círculos por todos da tribo, ao ar livre, com passos definidos pela batida de um chocalho, feito de cabaça e pedras. Cuiarupi, dança típica dos povos do Alto Xingu. O Cuaripi, que é dançado por todos os membros da tribo, visa fazer uma homenagem aos membros que já morreram. A influência da cultura indígena no Brasil. Historiadores apontam que em 1500 existiam cerca de 4 milhões de indígenas habitando as terras brasileiras. Hoje, a FUNAI estima que 1 milhão de indígenas vivem no país, espalhados em 250 etnias, que em suas aldeias ocupam cerca de 13% do território. Essa pequena parcela, ocupada somente, se mantém devido à demarcação de terras indígenas. Apesar do genocídio praticado contra os índios desde 1500, em especial no período das bandeiras, durante a ditadura militar e em conflitos de terras atuais entre estados como Mato Grosso, Amazonas e Pará, e da desvalorização dos povos indígenas, o nosso país herdou inúmeros elementos da cultura indígena.
O Brasil é um país extremamente miscigenário e pluricultural. Além da influência de povos africanos, orientais e europeus, os povos indígenas deixaram elementos importantes para a nossa cultura, sobretudo em relação aos hábitos alimentares. A culinária nortista, por exemplo, é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoba e a utilização do tucupi em pratos indígenas. Frutos como o caju e a acerola eram consumidos pelos indígenas e os seus respectivos nomes tiveram origem nas línguas tupi. O açaí, o guaraná e a tapioca, que consumimos amplamente nos dias de hoje e são, inclusive, explorados pela indústria alimentícia, são oriundos dos hábitos alimentares indígenas. Como e com quem se aprende a cultura indígena no Brasil? A melhor maneira de aprender cultura indígena é pelo contato direto com povos indígenas ou por meios de estudos antropológicos desenvolvidos por indigenistas, pesquisadores que se dedicam a entender a cultura indígena. Podemos destacar como fundamentais os trabalhos desenvolvidos por Darcy Ribeiro, antropólogo a indigenistas brasileiros, que atuou por quase 10 anos no Serviço de Proteção ao Índio. A atual Fundação de Amparo ao Índio, a FUNAI, e por Claude Lévi-Strauss, antrólogo belga que desenvolveu trabalhos de observação da cultura indígena brasileira por décadas e lecionou antropologia na Universidade de São Paulo. Darcy Ribeiro ajudou a fundar o Museu do Índio, que é uma instituição sediada no Rio de Janeiro e com polos em Cuiabá e em Goiânia. O Museu do Índio contém o maior acervo de artefatos indígenas do Brasil. Agora, algumas curiosidades indígenas. O caioim era uma bebida típica feita pelos tupi-guarani à base de mandioca. Em um ritual, vários membros da tribo mascavam mandioca crua e cuspiam o bolo de mandioca misturado com saliva em uma moringa de barro que se era enterrado. A fermentação da mistura resultava em uma bebida alcoólica, apreciada em festas. Os índios brasileiros não conheciam a metalurgia antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses, havia tribos indígenas canibais no Brasil. Alguns relatos dão conta de que tais tribos sobreviveram até o início do século XX na Amazônia. Várias palavras comuns no nosso cotidiano são de origem indígena. São exemplos: maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa, tambaqui, pirarucu e oca. O consumo de mandioca, de peixes típicos de rios brasileiros, como o pirarucu, o cará e o caranha, e de frutas brasileiras, como a acerola, o maracujá e o guaraná, está em nossas mesas hoje, graças à presença marcante da cultura indígena na formação cultural do Brasil. Agora, um pouco das brincadeiras indígenas. São brincadeiras fáceis, tá? Que dá para fazer tanto na escola como em casa com as crianças. As brincadeiras indígenas são aquelas herdadas das culturas desenvolvidas pelos diversos grupos de índio no Brasil. Representa as brincadeiras e os jogos indígenas que foram criados nas tribos para a diversão, sobretudo das crianças. Geralmente, as próprias pessoas confeccionavam os brinquedos, utilizados em algumas dessas brincadeiras. Muitos desses jogos e brincadeiras já fazem parte da nossa infância e podem ser usados na educação infantil de modo a se despertar o sentimento de coletividade, companheirismo, compreensão, além de habilidades como a coordenação,
o equilíbrio e o senso de estratégia. Primeira brincadeira indígena é a peteca. Brinquedo utilizado, peteca. Número de participantes, 2 no mínimo. Objetivo, não deixar a peteca cair no chão. A peteca é um brinquedo muito popular feito com areia, couro e apenas. O jogo de peteca colabora muito com a diversão e pode ser brincado entre 2 ou mais crianças. Para facilitar, podem se formar uma roda. O objetivo da peteca é tocar nela e não deixar cair no chão. Se isso acontecer, a pessoa que deixou cair fica fora do jogo. Assim, ganha quem conseguir tocar e não deixar cair no chão durante a partida. Para aumentar a diversão, a peteca pode ser confeccionada pelos próprios alunos e fica a critério do professor os materiais a serem utilizados, e que podem ser jornal, areia, pedras pequenas, tecidos coloridos e barbante. Segunda brincadeira indígena, cabo de guerra. Os materiais utilizados, uma corda longa e reforçada, giz para riscar o chão. Números de participante, 2 no mínimo. O objetivo do jogo é puxar a corda com força para que o outro lado caia. Muito popular entre as crianças, para brincar de cabo de guerra é necessário dividir de maneira igual o número de participantes. Faça-se um risco no chão e cada grupo segura a corda de um lado. Quando começar, a ideia é fazer com que os adversários ultrapassem a linha do chão. Para isso, utiliza-se bastante força para puxar a corda. O grupo vencedor é aquele que conseguiu puxar com maior força e trazer o grupo adversário para perto. Terceira brincadeira, arranca mandioca. Material utilizado, nenhum. Número de participantes, 2 no mínimo. O objetivo da brincadeira, das mandiocas, segurem forte a árvore para não serem arrancadas. Para arrancar mandioca, retira cada um da brincadeira. Para brincadeira arranca mandioca, não é necessário nenhum objeto, embora faça necessário ter alguma árvore perto para começar a diversão. Assim, sentada no chão, a primeira criança segura a árvore e as outras vão se encaixando e segurando o colega da frente. Uma criança é escolhida para ficar em pé e nomeada a colhedora de mandioca. A ideia é ir puxando cada uma para fora, até que a criança que está agarrada à outra solte as mãos de quem está na frente. O objetivo é tirar todas e, para isso, retira-se um a um da fila. Quarta brincadeira, arco e flecha. Materiais utilizados, arco e flecha e um alvo. Números de participantes, 2 no mínimo. O objetivo, tentar acertar o alvo, o maior número de vezes. O arco e flecha é uma brincadeira muito divertida que estimula a coordenação das crianças. Primeiramente, coloca-se o alvo a uma distância razoável, e isso irá depender da idade das crianças. E uma pessoa por vez vai tentar atingir o centro, que valerá mais pontos. Pode-se fazer rondas de 3 jogadas, e quem conseguir atingir uma flecha mais próxima do centro do alvo ganha. Caso não tiverem os objetos para fazer a brincadeira, as próprias crianças, com auxílio dos professores, podem recortar um papelão na forma de círculo, indicando com uma caneta o centro. Já para substituir o arco e flecha, pode-se fazer bolinhas coloridas para tentar atingir o alvo. Quinta brincadeira, gavião e passarinhos.
Materiais utilizados: giz para desenhar. Número de participantes: pelo menos 3. O objetivo da brincadeira: para os passarinhos, tentar não ser pego pelo gavião. Para o gavião, pegar os passarinhos. Primeiramente, desenha-se uma grande árvore no chão com galhos condigentes ao número de participantes. Cada um ficará em um galho e uma criança é escolhida para ser o gavião. Quando começar a brincadeira, cada passarinho vai fazer um movimento de bater asas e pode também cantar e assobiar, com o intuito de distrair o gavião. Já o gavião estará atento para pegar cada passarinho que estiver fora do galho. Por isso, o ideal é estar atento com a proximidade do gavião e a localização do seu galho. Cada criança que for pega pelo gavião sai fora da brincadeira, até sobrar somente uma, a vencedora. Sexta brincadeira indígena: jogo da onça. Material utilizado: tabuleiro do jogo, papelão, caneta e régua para fazer o tabuleiro, pedrinhas, botões ou tampinhas. Número de participantes: 2 jogadores. Objetivos: encurralar a onça para os cachorros, atacar 5 cachorros para a onça. O jogo da onça, também chamado de adugo, é uma brincadeira muito interessante para estimular o senso de estratégia das crianças. O tabuleiro pode ser comprado, mas também confeccionado ou desenhado no chão. O formato do tabuleiro é um quadrado dividido em 16 partes iguais e um triângulo ligado a ele. Une-se 14 pedrinhas iguais e uma diferente, que será a onça. Os 14 representam os cachorros e a pedrinha diferente é a onça. Os cachorros têm como objetivo encurralar a onça antes que ela ataque. Se 5 cachorros foram pegos pela onça, ela vence o jogo. Sétima brincadeira: corrida do saci. Material utilizado: nenhum. Número de participantes: 2, no mínimo. Objetivo: alcançar a linha chegada. A corrida do saci é uma brincadeira muito divertida que estimula a coordenação e o equilíbrio. Ela pode ser feita com um grupo grande de crianças em um espaço ao ar livre, como no pátio. Relacionado com a personagem mais conhecida do nosso folclore, o saci, a corrida é feita com uma perna só. Traça-se com um giz ou mesmo na areia uma linha para indicar a chegada e a outra a partida. Assim, todos os jogadores permanecem atrás da linha de partida. Quando for dado o sinal, todos devem correr com uma perna só até a linha de chegada. Se for utilizado os 2 pés em algum momento da corrida, o jogador fica fora do jogo. Vence quem conseguir chegar primeiro do outro lado com uma perna só. Oitava brincadeira indígena: Tobidaé. Material utilizado: petecas. Número de participantes: 4 no mínimo. Objetivo: acertar a peteca nos adversários. Muito similar ao nosso jogo de queimada, o tapidaé é uma brincadeira jogada em duplas, mas pode ser com mais crianças divididas em 2 grupos. E tem como objetivo acertar alguém do time adversário com a peteca. Ela pode ser desenvolvida numa quadra ou mesmo ao ar livre. Aquele que for atingido vai para fora da brincadeira. E assim vence quem permanece até o final, sem ser atingido pela peteca do adversário. Geralmente, cada jogador recebe 3 petecas que serão utilizadas para acertar alguém do time adversário. Trata-se de um jogo muito dinâmico, que estimula, sobretudo, o sentido do reflexo, já que muitas petecas estão na jogada. Nona brincadeira indígena: Cabaz Maé.
Material usado, nenhum. Número de participantes, 4 no mínimo. Objetivo, dos roçadores, não encostar nas cabras e correr delas. Das cabras, pegar os roçadores que correm. Essa é uma brincadeira muito popular nas tribos indígenas da Amazônia. Para começar, todas as crianças são divididas em 2 grupos. Um deles representará os roçadores, que cuidam da roça, e o outro, as cabras, que são espécies de ninhos de marimbondos. Assim, as crianças que representam as cabras formam uma roda e se sentam na frente da outras de mão dadas. Elas vão cantando e balançando as mãos para cima e para baixo, enquanto o outro grupo fica responsável em mover as mãos como se estivesse trabalhando nas plantações da roça. Aos poucos, elas vão se aproximando das outras, e no momento que alguma delas tocar em uma criança que representa as cabras, os roçadores correm, enquanto as cabras têm objetivos de pegá-los. 10ª brincadeira, sol e lua. Material usado, nenhum. Número de participantes, 6 no mínimo. Objetivo, conseguir puxar a criança adversária. Sol e lua é uma brincadeira em que 2 crianças são escolhidas para representar o sol e a outra a lua. As crianças formam uma fila e, segurando na cintura do que está em sua frente, vão passando por baixo dos braços, que estão em forma de ponte das crianças Sol e Lua. Todos vão cantando juntos e os que ficarem presos na ponte devem escolher se querem ficar com a Lua ou com o Sol. Assim, essa criança fica ao lado do grupo escolhido, até que todas as crianças façam a escolha. Depois disso, é formado 2 grupos, o do Sol e o da Lua, em 2 fileiras, frente a frente. As crianças de cada grupo dão as mãos e tentam puxar a outra criança adversária. Ganhará o grupo que conseguir fazer mais pontos, derrubando os elementos do outro time. E 11ª é a melancia. Material utilizado, nenhum. Número de participantes, 6 no mínimo. Objetivo, para as melancias não serem pegas pelos ladrões. Objetivo para os donos, conseguir pegar o ladrão. E objetivo para o ladrão, fugir do dono e dos seus cachorros. Nessa brincadeira, o grupo de criança representará as melancias e, portanto, ficarão agachadas com as cabeças para baixo. Elas estarão espalhadas pelo terreno. Uma delas será escolhida para representar o dono da plantação, responsável por cuidar de suas frutas. Essa criança deverá ser acompanhada por mais 2, que representarão os cachorros do dono da plantação. Esses animais o ajudam a vigiar o campo de melancia. Por sua vez, outro grupo representará os ladrões, que ficarão responsáveis por tentar roubar as frutas sem que o dono perceba. Se o dono ou os cachorros pegarem um dos ladrões tentando roubar as melancias, elas correm atrás para pegar. Trabalhando a cultura indígena no ambiente escolar ou até mesmo em casa. Conhecer o processo de construção de uma nação é uma dimensão valiosa para a escola, no sentido de oferecer oportunidade ao aluno, de olhar para o passado, bem como o presente, em busca de conhecimento e discernimento sobre a história do país. Considera-se fundamental que o povo brasileiro tenha conhecimento acerca do sofrimento que as sociedades africanas e indígenas foram expostas, favorecendo uma melhor compreensão das atitudes tomadas pelos índios no decorrer da história do Brasil. Conhecimento que deve ser adquirido desde o início da fase escolar, especificamente para os alunos do ensino fundamental e médio. No intuito de propiciar ao professor uma exploração abrangente em relação à história indígena nas escolas,
sugere-se questões que irão somar a inclusão dessa abordagem inovadora que foi imposta por uma nova lei. Proporcionar ao aluno o conhecimento dos aspectos positivos e afirmativos dessa população em relação à cultura nacional, bem como os acontecimentos considerados negativos naquele instante. Fazer associações às tradições negras e indígenas, usando como exemplos a música, a culinária, as artes plásticas, entre outros. Enfatizar que os negros chegaram como escravos, porém não eram cativos naquela época. Informar a existência de populações e grupos como condomínios de metalurgia e técnicas agrícolas, sendo que essas riquezas adquiridas foram incorporadas juntamente com a criatividade e inovação no âmbito da cultura brasileira. Esclarecer que, apesar da violência e da destruição sofridas, ocasionaram contribuições positivas e criativas que refletem até hoje na história do Brasil. Trabalhar com canticas de roda, identificar e conhecer os alimentos oriundos da cultura indígena, por exemplo, informar que a mandioca é um produto originário da cultura indígena do México, sendo levada para a Europa, trabalhar a história indígena pesquisando coisas como nomes de origens indígenas, conscientizar os alunos a respeito da distribuição dos povos indígenas pelo mundo, informar que vários povos indígenas são descendentes dos habitantes originais das terras ocupadas e colonizadas, por exemplo, as etnias nativas dos Estados Unidos, os aborígenes australianos, entre outros, e destacar a contribuição indígena na cultura até os dias atuais. Vale ressaltar que a cultura indígena possui um imenso universo de informações a serem estudadas e que compete ao professor realizar, inserindo o conteúdo com outras matérias e não ser trabalhado como uma disciplina isolada. Associar a cultura indígena ao conteúdo que está sendo vivenciado pelos alunos resulta em um rico processo de aprendizagem para eles, proporcionando contato com as tradições do país e, consequentemente, o saber da história de seu país. Diz a lenda, de Sandra Aimone, texto adaptado de lendas indígenas. Houve um tempo em que os índios ainda não sabiam plantar roças. Eles caçavam animais, capivaras, onças, antas, veados, pescavam nos rios e lagos e colhiam frutos silvestres. Eram assim que se alimentavam. Por causa disso, não podiam parar muito tempo em um lugar. Quando os animais se tornavam escassos na floresta, os peixes desapareciam dos rios e já não havia frutos o suficiente para todos, a tribo levantava acampamento e ia procurar outra região que oferecesse alimento farto. No dia em que essa história começou, a tribo do índio Auati estava passando por um momento assim. Todos recolhiam suas coisas para dar início a mais uma longa caminhada em busca de um novo lugar. O Haiti estava cansado. Ele era velho e sentia que não teria forças para seguir os companheiros daquela vez. E disse: "Vão vocês, eu fico. Nossos deuses Tupã vai ter pena de mim e cuidará do meu sustento." Depois de conversar entre si, os índios mais jovens concordaram em deixar o velho. Se o levassem com eles, com certeza ele iria atrasar demais a caminhada. Ao ouvir aquilo, sua neta Maiara não pensou duas vezes. "Então eu também fico, vovô. Não vou deixar você para trás sozinho. Juntos vamos conseguir sobreviver, prometo." E por mais que todos da tribo tentassem tirar essa ideia da cabeça da jovem índia, nada conseguiram. A tribo partiu e Maiara ficou na aldeia com Auti. No início não foi tão difícil para a moça encontrar alguns frutos e raízes que ainda restavam na floresta, mas o tempo foi passando e a dificuldade foi aumentando. Todos os dias, Maiara caminhava por horas a fios na mata. Quando ficava muito cansado, dormia e sonhava que estava brotando milhares de plantas que davam frutos saborosos bem pertinho de sua casa. Ah, como seria bom! Um dia, um jovem guerreiro passou pela aldeia abandonada e, ao ver o olhar triste de Auti, perguntou o que havia. O velho disse: "Eu deveria estar bem feliz porque tenho uma neta boa e dedicada que cuida de mim. Mas minha tristeza é ver que ela renunciou à vida alegre que tinha na tribo.
Hoje, Maiara passa o dia todo só tentando encontrar comida para nós. Não quero que ela viva desse jeito por minha causa. O guerreiro, na verdade, era um enviado de Tupã. Com pena do velho, ele disse: escute, amanhã quem vai na mata é você. Diga sua neta para ficar em casa, fazendo igaçobas e saia sozinho. E não volte enquanto não encontrar o que está procurando. Depois de dizer isso, o guerreiro desapareceu no meio das árvores. Mesmo sem saber o que procurava, Auati fez como ele havia dito. Mandou que Maiara ficasse fazendo iagaçabas, que são tigelas de barro, e entrou na floresta. Seu corpo todo doía e a fome era grande, mas Auati não queria desistir. Ele não se importava com dor ou doença, desde que pudesse dar uma vida mais feliz para sua amada neta. Depois de muito andar, seu corpo ficou fraco e não aguentou, e ele caiu desmaiado. Do alto de uma palmeira, um bando de tucanos viu tudo. Os pássaros foram até o índio, levantaram seu corpo e levaram até o céu. Chegando lá, no instante, Auati sentiu-se forte novamente. Retornando à terra, os tucanos deixaram Auati bem em frente à sua oca, onde Maiara tinha empilhado as igaçabas que fizeram. Auati, feliz, mostrou a neta que trouxe do céu. Eram sementes douradas. Os dois fizeram como os tucanos tinham ensinado. Plantaram as sementes e, como mágica, vários pés de milho brotaram, trazendo com eles suas espigas saborosas da cor do sol. As espigas podiam ser preparadas dos jeitos mais diferentes. Com seus grãos faziam-se cremes, sopas, farinhas, pratos adoçados com mel ou temperados com ervas e sabor picante. E, a todo instante, eles descobriam novas delícias feitas de milho. Agora eu entendi por que você mandou fazer tantas tigelas, vovô, disse Maiara. Era para colocar todas essas comidas. Que pena que nossa tribo não está aqui para saboreá-la conosco. Ao ouvir a neta, o velho Auati pediu aos tucanos que fossem avisar sua tribo de que a fartura havia voltado àquelas terras e que eles podiam retornar. Os tucanos foram. Quando os índios chegaram ao local, arregalaram os olhos de espanto ao ver ali plantada uma bela roça de milho cheio de espigas douradas, prontas para ser colhidas. Que beleza! Tupã tinha mesmo enviado um alimento precioso. No mesmo instante, perceberam que não tinham agido certo deixando Auati para trás. Ele tinha encontrado a solução para a fome da tribo, o cacique disse. Auati conhece melhor que todos nós os segredos da vida. Suas palavras devem ser sempre ouvidas. Os índios pediram desculpa a Auati e prometeram que passariam a cuidar com carinho das pessoas idosas, respeitando e honrando sua sabedoria. O gesto de bondade de Maiara também não foi esquecido. Dali em diante, os pais passaram a ensinar os filhos a imitar o exemplo da jovem índia que lutou sem desistir pela vida do avô. Desde então, os índios passaram a cultivar o milho e não precisaram mais abandonar suas terras por falta de alimento. Todos os anos nessa época celebram a colheita com grande festa, e é por isso que, para eles, o milho tem um belo nome, Auati. E depois da explicação da história, né, e a cultura indígena, nós vamos partir para as atividades, né, uma atividade de fixação. Aí aqui nós temos algumas atividades, né, uns exemplos para vocês. Conforme a imagem, identifica as atividades realizadas pelos indígenas em suas moradias. Então, aqui eu tenho a moradia, né, de uma família indígena, e aqui tirou partes. Você fala o que cada parte, né, da família está fazendo, qual atividade que ela está fazendo. Aqui, a Índia, né, tá dando para ver que ela está o quê? Cozinhando. Aqui tem a criança, né, o local onde elas dormem, né, é o que? A rede. Então, ela está o que? Dormindo. E aqui está o pai com as crianças que está contando uma história, né? Então, aqui retratou a família indígena aqui em cima em partes, tá? Está dormindo, está cozinhando e contando uma história. A respeito das construções indígenas, responda às questões. Qual o nome que se dá ao conjunto de ocas?
né? Aquele monte de conjunto de ocas juntas, é uma aldeia. Marque com X nas imagens que representam materiais usados por alguns povos indígenas na construção das moradias. Então, aqui nós temos o cimento. O cimento é utilizado para a construção da moradia dos índios? Não, né? Não existia cimento. Aqui, folhas, né, de palmeiras é utilizado na construção? Sim. Madeiras, né, galhos de árvores, madeiras, era utilizado na construção indígena? Sim. Então, eram folhas de palmeiras e madeiras. Complete corretamente essa frase. De acordo com a própria tradição, os indígenas usam elementos para construir as suas moradias. Eles usavam elementos da natureza para construir suas moradias. 3. Qual é a diferença entre desmatamento e reflorestamento? Então, a criança tem que falar desmatamento, é a retirada das matas, das árvores, né? Reflorestamento é o quê? É o plantio, né? De vegetais, plantios de árvores, tá? Então, a diferença de desmatamento com reflorestamento. 4. A respeito do modo de vida dos indígenas e da relação desses grupos com a natureza, responda as seguintes questões. Letra A. Marca um X nas alternativas que indicam ações dos indígenas no ambiente natural. Ações dele, cultivo e colheita dos próprios alimentos? Sim, né? Eles próprios plantavam e colhiam seus alimentos. Fundação de empresas de produção de papel e borracha? Não. Aberturas de caminhos entre as matas? Sim, né? Eles abriam caminho entre as matas para colher, né? Para caçar. Uso de matérias-primas naturais na construção de ocas e canoas? Sim, a construção deles eram o quê? Feitas de folhas de palmeira e madeira, né? Então, somente fundação de empresas não é o modo de vida dos indígenas. As ações da natureza indicadas nas atividades anterior também ocorrem no espaço onde você vive? Justifique a sua resposta, né? Então, aqui são respostas pessoais do aluno. C. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usado pelos indígenas, né? Então, aqui eu tenho sementes de urucum usados para tintura. Sim, eles usavam sementes de urucum para pintar o quê? A pele, né? O corpo. Mandioca e milho, né? Os principais alimentos indígenas são da alimentação, usados na alimentação. Sim, né? Os principais alimentos, mandioca, o milho. A bicicleta usada como meio de transporte. Não, né? Eles usavam meio de transporte, era o quê? Eram canoas, né? Não existiam bicicleta na época dos indígenas. Agora, o número 5. Desde o passado, os indígenas usam recursos da natureza para criar diversos objetos. Pinte as imagens de 3 objetos confeccionados pelos indígenas com recursos naturais. Então, o que ele fez aqui? Arco e flecha é feito com recursos da natureza, né? Aqui nós temos o quê? 2 vasos, que também eram feitos, né? Com argila, né? Tirado da natureza. E nós temos telefone e garrafa, que não podem ser coloridos, né? Não tem nada a ver aqui com a cultura indígena. Número 6. Complete corretamente as frases e depois você preenche a cruzadinha lá embaixo. A. O ato de repor a vegetação nativa é chamado de, nós vimos isso, sobre desmatamento e reflorestamento, né? Então, o ato de repor a vegetação é reflorestamento. As podem ser retangulares ou redondas e são espaços usados para reunião de pessoas e outras atividades indígenas. As malocas é como os indígenas chamam os animais de estimação,
né? Xerimbabo, né? Isso aqui é uma novidade pra gente, né? Como que os indígenas chamam os animais de estimação? Xerimbabo. Os indígenas retiram o que necessitam para sobreviver. Eles retiram o que? Da natureza, seus próprios alimentos, né? Alguns grupos indígenas moram e usam parte da variedade de plantas da floresta na alimentação. Alguns grupos indígenas moram na Amazônia, né? Então, depois que você preencheu aqui com reflorestamento, maloca, xerimbabo, natureza e Amazônia, você vai completar a cruzadinha aqui no final, tá? E aqui nós temos então, né, 6 atividades para a gente poder trabalhar com a cultura indígena, tá? Então, depois que a gente fez as atividades, né, com o exercício de fixação, a gente pode falar também um pouquinho sobre o Dia do Índio, né, que é muito importante para a criança, o Dia do Índio. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Dia do Índio. O Dia do Índio é comemorado anualmente no dia 19 de abril no Brasil, para lembrar a data histórica de 1940, e não é considerado um feriado. Esse dia serve para reforçar a identidade do povo indígena brasileiro na história e cultura atual. Com o objetivo de preservar as tradições e identidade desse povo tão sofrido, criou-se então o Dia do Índio, data que surgiu para não deixar as novas gerações esquecerem as nossas raízes que formam o nosso povo. Vou contar só um pouquinho da história, tá? Do Dia do Índio. O Dia do Índio foi criado em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei número 5.540, quando se deu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O objetivo desse congresso era de unir os líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano e zelar pelos seus direitos. O evento quase fracassou no dia da abertura, mas teve sucesso no dia 19. Assim que as lideranças indígenas deixaram a desconfiança e o medo de lado e apareceram para discutir seus direitos em um encontro marcante. A nível internacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, também criou o Dia Internacional do Povo Indígena, dia 9 de agosto, para conscientizar os governos e população mundial sobre a importância de preservar e reconhecer o direito dos indígenas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artesanatos indígenas, né? Quais são os artesanatos indígenas que nós temos? Os colares, pulseiras, brincos, saias, cocares, cerâmicas, instrumentos de caça e pesca. E de que são feitos esses artesanatos? São feitos de sementes, palhas, madeira, barro, penas, ossos de animais e entre outros. E para finalizar, né, vou falar um pouquinho que o Dia do Índio é todo dia. Todo dia é dia de índio. Sim, pois não adianta somente lembrar dos índios apenas um dia. Eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. Mas justamente por ser importante, foi reservada uma data no calendário anual para comemorar o Dia do Índio, que é dia 19 de abril. Quer saber por que esse dia? Bem, é nesse dia, nessa data, no ano de 1940, foi realizado o Congresso Indígena da América Latina, no México, com o objetivo de divulgar a cultura indígena em toda a América, e também para que os governantes criassem normas em relação à qualidade de vida dos povos indígenas, que ainda sofriam com a discriminação do homem branco.
E nós podemos fazer também algumas atividades com as crianças, né? Vou dar alguma sugestão de atividades para poder fazer com as crianças. Desenhos para colorir, né? Uma ótima sugestão para séries iniciais. Uma produção de texto, maravilhosa atividade para trabalhar a criatividade e a imaginação. As rodas de conversa, né? Da leitura. Confecção de murais e painéis. Confecções de lembrancinhas. Fazer um cocar de índio com os alunos. Trabalhar com argila e fazer vasilhas e outros utensílios, pintando-os, motivando os povos indígenas. Confeccionar colares com indígenas com os alunos. Cantar músicas indígenas e entre outras atividades que podem ser feitas, né? Pode ser feita uma máscara, né? Pode ser feita várias coisas aí para trabalhar a cultura indígena para a criança. Bom, assim encerramos, né, mais uma oficina que é sobre a cultura indígena.